até aqui a gente focou nas grandes empresas e grandes investimentos, mas você já falou que é um caminho, que vai diminuir, que vai ser menos complexo, mas como é que isso chega nos micro e pequenos empresários? Como é que isso chega no financiamento dos pequenos negócios, que são a maior parte no país? Como a gente estava comentando antes, né, esse é um desafio interno dos bancos, fazer com que essa análise fique cada vez mais barata, processualizada, digamos assim, para que ele consiga fazer, né? Algo que está acontecendo já nesse momento, por exemplo, na área agrícola, é a grande disseminação de imagens por satélite. Então, os próprios bancos, através da FEBRABAN, têm apoiado o Ministério do Meio Ambiente a implementar o Cadastro Ambiental Rural, né, que é um mecanismo aí para checar se as propriedades rurais têm os percentuais de floresta nativa mínimos da legislação. E, ao fazer isso, ele gera um banco de dados nacional, onde fica fácil para o analista do banco, quando vai conceder um crédito para o produtor rural A ou B, checar a imagem da propriedade ali, online, né? Então, essa é uma ferramenta, né? Esse tipo de ferramenta vai acabar chegando também para negócios que não são rurais, né? São negócios mais urbanos, acaba indo para os microempresários ou para os pequenos. Quanto mais a integração da informação, quer dizer, isso é um papel também dos governos, né, de ter essa informação à mão, maior é a garantia que se dá lá e a avaliação de risco fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Um desafio dos bancos é que eles têm que consultar bases de dados, né, no nível federal, várias agências, no nível estadual, né, vezes 27, mais algumas aí, ainda chega no nível municipal. Então, na medida que o poder público vá desenvolvendo melhor as bases de dados, integrando entre os diferentes entes, fica mais fácil para a instituição financeira consultar essas bases e, com isso, até fortalecer a fiscalização que é feita pelo poder público. Aí você colocou um ponto fundamental, né? Desburocratização de um lado, que ajuda nessa integração, diminuição de desburocracias, acaba fazendo com que essa comunicação e essa informação chegue com mais facilidade aos entes que não são estatais, né, que são os bancos nesse caso. Exatamente. E como é que a Citaui tem atuado? Quer dizer, além desses eventos grandes que servem para lançar e mostrar como as boas práticas, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? Olha, a área de finanças sustentáveis da Citaui, que lida com esse assunto, né, no setor financeiro, ela atua de 3 formas. Uma é dar consultoria para os atores do setor financeiro para que eles desenvolvam as suas estratégias, a governança, a política, o procedimento, a ferramenta, né? Um pouco do que a gente viu a Linda do Santander comentar. A gente tem uma segunda frente, que é nós mesmos fazermos avaliações, análises de empresas que estão solicitando investimentos ou créditos, né? Então, geralmente só vale a pena a gente fazer isso quando é uma empresa de porte maior, é um volume de crédito ou de investimento que justifique uma análise mais aprofundada e de uma organização que é especialista no tema. Nossa terceira frente é uma frente até um pouco mais ativista, que é gerar conhecimento sobre o assunto, sensibilizar, e isso a gente faz através de publicações especializadas. Então, nós fizemos um guia para implementação de políticas de responsabilidade socioambiental. Está disponível online? Está disponível online. Fizemos junto com a ABDE, que é a Associação Brasileira dos Bancos Públicos, né? Fizemos um evento sobre as práticas do BNDES. Então, a gente também quer mover o mercado como um todo, né, e gerar conhecimento, bens públicos, publicações, e, por outro lado, ajudar alguns atores que querem se aprofundar. Agora, o desafio é falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí cada ator, a gente aqui no caso do programa, a gente sempre puxa a sardinha para o legislativo, assim, o que precisa mudar também de normas, como as normas e as leis podem ajudar nesse processo. Existem algumas, a gente citou aqui uma lei federal, mas a lei de crimes ambientais, de uma certa forma, empurra. Que outros tipos de legislação você acha que é necessário já trazer esse assunto ou ainda é uma coisa que é preciso observar como as pessoas, como os bancos e as instituições estão absorvendo isso? Do lado do poder público, a gente tem uma discussão agora bastante controvertida, que é a questão do licenciamento ambiental, né? Então, tem gente pedindo flexibilização, tem gente querendo defender o modelo como ele é hoje. Então, a gente vê que o licenciamento, que deveria ser uma ferramenta de gestão ambiental, muitas vezes é um gargalo para os empreendimentos, né? Até empreendimentos bons têm dificuldades de licenciamento, e, por outro lado, gera um retrabalho, porque o banco
hoje ele confia pouco no licenciamento, porque ele sabe que o licenciamento pode ter muitos vícios, as próprias agências ambientais às vezes não têm pessoal suficiente para fazer as análises, ou então você pode ter alguma judicialização do processo, né? Então a agência dá licença, o Ministério Público questiona, então o banco sempre refaz o trabalho quase que do zero, mesmo quando a coisa está licenciada. Então, se a gente tivesse, digamos, melhor pactuado essa questão na sociedade brasileira do licenciamento ambiental, acho que seria um ponto muito positivo, facilitaria a vida dos empreendedores, dos empresários e também facilitaria a vida dos bancos ao fazer essa análise. Está aí um tema que os bancos talvez possam ajudar e aí tornar isso um pouco mais simples, né? Mas realmente quando a gente fala de negócios, sempre bate nessa coisa. Licenciamento ambiental é difícil, é demorado e essa rapidez também de fazer análise, ela precisa estar muito bem calcada, né? Precisa estar a academia é um aliado nesse processo também? Ou ela está também se adaptando ainda a esse mundo novo e tão importante que é o da responsabilidade socioambiental? Não, a academia é sempre uma grande aliada, né? Geralmente vem da academia a avaliação das políticas públicas e como o mercado tem funcionado, e a partir da avaliação a gente pode ter propostas de melhoria, né? Então, tem várias instituições aí que acompanham esse tema das finanças sustentáveis e acabam gerando conhecimentos muito importantes. Mas a gente precisa depois que os outros atores, né, usem essa base de conhecimento para poder fazer avançar a agenda e os instrumentos de gestão. De novo, vai para essa questão da disponibilização da informação, né? Hoje em dia tem muita informação, mas qual é a confiável? Qual é a confiável e como é que a gente está utilizando para dar o próximo passo, né? Agora, você falou uma coisa interessante que vocês fazem essa questão da consultoria para grandes empreendimentos. Já existe, você tem visto isso como tendência, uma atitude do empresariado de olhar para essa questão de forma mais estrutural, assim, entendendo que isso, de fato, pode ser o diferencial do negócio dele? Existe essa tendência, a gente enxerga algumas empresas líderes, alguns empresários até com empresas de porte médio que colocam isso na agenda e se antecipam, né? Se antecipam a serem cobrados, seja pelo processo de licenciamento, seja pelo banco, seja por um cliente de grande porte. Eu diria que ainda é uma minoria, né? Vários são mais puxados por essas pressões externas. Mas isso tem aumentado, agora inclusive a gente tem uma tendência nova no mercado, que é a possibilidade de você emitir títulos de dívida verde. É algo mais para as grandes empresas, né? Mas a gente tem conversado com muitas empresas que ouvem sobre essa possibilidade, né? Então, olha, se eu vou captar uma dívida para implementar um projeto, se eu consigo colocar um selo verde nessa dívida, eventualmente eu vou atrair investidores que sejam mais sensíveis a esse tema. Então a gente vê com esses incentivos mais empresários se interessando. Porque a gente sempre fala do tripé, né? Social, ambiental e econômico. Se ir por esse caminho exige investir, né? Não está dado que você tem que analisar, ver por que caminho é melhor seguir. E aí, quanto mais bases, né, esse empresário tiver para investir nisso, melhor, né? Precisa ter essa compensação, fazer esse equilíbrio do sistema. Exato. E esse equilíbrio, essa compensação pode vir no curto prazo, né? Porque é o que a gente está mostrando agora. Se você lida bem com essas questões, eventualmente a sua taxa de juros no banco vai ser menor, você vai poder emitir um título verde. O que acontece normalmente é que esses investimentos, eles têm custos ocultos que vêm no futuro. Então, se você não fez direito agora no presente, não quis gastar com uma boa gestão socioambiental, a conta vai chegar 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, e eventualmente a pessoa que tomou a decisão nem está mais na empresa, né? Exatamente. Então a gente tem também um conflito intertemporal aí que quem toma a decisão às vezes não sofre as consequências. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigado, Gustavo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98 990 4709. Acompanhe também nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site
site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.